é um ato de amor. E pode começar com uma ação simples, como pensar sobre o futuro. A Icatu ajuda você a proteger quem você ama em todas as fases da vida. Olá, meu nome é Steven Gen, estamos mais uma vez no Rio2C Live. Em nome do Rio2C, eu queria agradecer muito a presença de todos aqui reunidos, palestrantes, moderadora e a você que nos assiste. Uma enorme satisfação apresentar o painel Pesquisa Científica contra a Pandemia. Conosco, dois incríveis cientistas na linha de frente das pesquisas brasileiras sobre o novo coronavírus, Renato Santana e Tiago Moreno. A conversa será sobre a corrida científica para entender o comportamento do coronavírus, sobre como mitigar os efeitos da Covid-19 e sobre como o cotidiano de quem busca conter a pandemia, sobre como é o cotidiano de quem busca conter a pandemia. A mediação fica por conta da querida Giovana Girardi, jornalista. Esse painel pode ter a legenda ativada diretamente no canal. Quando for ativar, é só escolher o idioma. Giovana, agora é com você. Obrigada, Stevens. Olá, pessoal, boa tarde. A gente está aqui, né, justamente nesse contexto de pandemia, tendo que fazer assim online, é tudo novo para todos nós aqui, então vamos torcer para ter um bom painel. Então, como o Stevens disse, eu estou aqui com o Renato Santana Guiar e com o Tiago Moreno. Os dois são pesquisadores complementares, os dois trabalham com o vírus, um do ponto de vista mais molecular, o outro do ponto de vista de como o vírus interage com o corpo e outro do ponto de vista mais genético, de como que tem ocorrido essa dispersão da epidemia. Então, assim, realmente a gente vai querer falar sobre o que é esse dia a dia, né, de estar na linha de frente da pandemia. Acho que a gente tem uma noção muito interessante de que quem está na linha de frente são os médicos, e faz todo sentido, porque eles estão mesmo, mas tem um batalhão aí de pesquisadores buscando entender como funciona esse vírus, para que a gente consiga encontrar um remédio, uma vacina, para entender até, inclusive, como que os governantes devem se posicionar em termos, por exemplo, do isolamento. E é muito importante a gente entender isso para poder decidir o momento que vai poder voltar ao trabalho, ou se a gente ainda vai ter que continuar por muito tempo. Nossos dois pesquisadores aqui estão super envolvidos em tentar encontrar algumas dessas respostas. Renato, Tiago, eu vou pedir para vocês, então, contarem um pouquinho o que vocês estão fazendo para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Vou começar, então, com o Tiago. Obrigado, Stevens. Obrigado você também. Obrigado a todos pela gentileza do convite, de apresentar um pouco do espaço que a gente ocupa e do que a gente faz no laboratório. Meu nome é Tiago Moreno Lopes de Souza. Eu sou virologista, pesquisador aqui da Fiocruz, e meu grupo de pesquisa vem trabalhando no desenvolvimento e no reposicionamento de antivirais nessa pandemia do coronavírus e em outros surtos de natureza viral que vem acontecendo no Brasil na última década. Tá bom, Renato, e você? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, até para comunicar realmente a toda a sociedade todos os trabalhos que têm sido realizados com o Covid-19. Eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, sou virologista, trabalho com vírus há bastante tempo e, mais recentemente, agora com o coronavírus. O que a gente tem feito, assim, no meu laboratório especificamente, a gente tem trabalhado desde o diagnóstico, porque alguns laboratórios de referência e pela demanda de exames não estão conseguindo fechar o diagnóstico por causa da grande demanda que tem, então as universidades se organizaram para ajudar nesse diagnóstico, além de um trabalho de pesquisa também para tentar entender a dispersão do vírus no nosso país. Legal. Renato, vou começar então com você. Com base nos estudos que você está fazendo do genoma do vírus, né? Vocês têm sequenciado os vírus encontrados em pacientes brasileiros. Que respostas a gente já consegue ter nesse momento? A gente está com a epidemia aqui no Brasil há pouco mais de 2 meses, né? O que a gente já sabe sobre o vírus que está aqui? Ele é diferente do vírus que, por exemplo, atinge a Europa, atinge os Estados Unidos? O que a gente já sabe? Estudar o genoma de um vírus no início de uma pandemia é sempre a primeira coisa que, em geral, todos os pesquisadores tentam se fazer, principalmente de um vírus novo como o SARS-CoV-2, que, na verdade,
pouco se sabia, tá? Então, identificar o genoma é importante para você identificar a informação genética daquele vírus, assim você vai entender um pouco da biologia dele, como ele vai se comportar, como também você pode fazer alguns estudos de genética, que a gente chama de filogenética, que é criar relações entre os vírus. O que é isso? Na verdade, os vírus, eles, por uma natureza deles mesmo, eles mudam muito, eles têm uma taxa de mutação muito alta. E a gente, através dessas taxas de mutação, ele vai deixando rastros que a gente vai conseguindo seguir mais ou menos de onde eles estão vindo. Então, o início da epidemia de Covid-19 no Brasil, os estudos genômicos foram extremamente importantes para confirmar que realmente eles estavam vindo, principalmente com a introdução de alguns outros países, seguindo a rota de voos internacionais para dentro do Brasil. Então, a gente pode ver que, em geral, as 3 grandes cidades que têm os maiores números, né, desde o início da epidemia, que eram Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, era exatamente o alvo de uma grande quantidade de voos internacionais. E a gente conseguia ver que o vírus era, obviamente, no início da epidemia, muito mais parecido com os vírus que vinham importados desses países. Depois, vamos falar assim, do primeiro mês de epidemia, a gente começou a ver, sequenciando as amostras dos vírus isolados aqui no nosso país, a gente já começou a ver que o vírus já ficava um pouco mais distinto desses originais, vindo da Europa, dos Estados Unidos, mas que já estavam com características circulantes daqui do Brasil. Eles já estavam com algumas mutações características, porque cada vez que ele vai mudando aqui entre a população, ele vai adquirindo novas mutações, que são uma assinatura, que a gente diz, da população que está circulando aqui no Brasil. Isso foi extremamente importante porque a gente já tinha a ideia que já estava tendo transmissão comunitária no nosso país, ou seja, as pessoas já estavam sendo infectadas independente de um histórico de viagem, mas elas já estavam sendo infectadas dentro do nosso país. Mas isso tudo era baseado em testes positivos. Quando a gente começou a identificar essa população aqui circulando no Brasil, a gente viu que geneticamente a transmissão comunitária já estava existindo, fundamentando a importância do isolamento social para o controle da epidemia. E, Renato, só para complementar, esses estudos genéticos, eles também conseguem nos mostrar, por exemplo, tentar explicar por que algumas pessoas ficam piores do que as outras, né? Por que em algumas pessoas a doença é mais agressiva, inclusive jovens, né? A gente vê jovens que não é esperado, né? Então, o genoma traz aí algumas pistas para a gente entender isso. Sim, o sequenciamento de genoma, além de todo esse estudo de dispersão que eu falei, ele é importante para você fazer um diagnóstico melhor, criar um sistema de diagnóstico mais específico para o corona, além do desenvolvimento de vacinas. Eu acho que é importante dizer que todo o conhecimento que a gente está adquirindo agora com o Covid-19, eu que trabalho com ciência há bastante tempo, nunca vi a coisa ser tão acelerada, porque obviamente a gente foi aprendendo do que a gente sabia de virologia, inclusive com os arbovírus aqui do Brasil. Então, estudar o genoma é realmente muito importante. A gente está conseguindo gerar retorno para a sociedade de uma maneira ultra rápida, como talvez nunca visto antes na ciência. Mas, então, voltando à sua pergunta com relação ao genoma e o desfecho, é muito importante estudar se existem características dos vírus que estão associados a esses casos mais graves, tá? A esses casos mais severos, ou às vezes nenhuma característica no vírus, mas uma característica no próprio indivíduo. O que a gente tem visto da infecção de Covid-19 é exatamente isso. Os idosos são os mais vulneráveis, em geral, principalmente com o acometimento de formas graves e fatais, mas a gente tem que tomar cuidado. Os jovens também são extremamente suscetíveis, e existem dados mais recentes da China que mostram que crianças até 1 ano também são altamente suscetíveis ao desenvolvimento de formas mais graves. Além disso, existe um desbalanço, parece que entre homens e mulheres, parece que homens são um pouco mais suscetíveis do que mulheres, não é uma taxa alta de diferença, mas existe uma pequena proporção, além de todos os indivíduos que têm comorbidades ou mesmo imunodeficiência, como pacientes HIV positivos. Entender o genoma desses indivíduos também é importante. Então, existe um trabalho, uma rede nacional brasileira, por vários grupos de laboratórios que estão tentando também identificar características genômicas destes indivíduos que podem lhe tornar mais suscetíveis às formas graves, principalmente envolvido com a resposta imunológica desses indivíduos, que pode estar um pouco mais alterada em indivíduos mais velhos, que exatamente estão associados com uma imunoexaustão. Entendi, legal. Bom, Tiago, acho que pegando aí um pouco nesse gancho que o Renato falou da velocidade, né, da pesquisa, você está trabalhando com uma ponta que é talvez uma das mais desejadas aí, que é a gente encontrar um remédio que possa
combater o vírus, enfim, aplacar a doença. Existem milhões de candidatos, né? Assim, a gente toda semana vê algum candidato. Obviamente, tem se falado muito na famigerada aí cloroquina, que, enfim, né, todas as questões aí que tem se colocado sobre ela, mas você está indo para uma outra linha, né, que é buscar um remédio hoje muito usado para AIDS, né, que é a azitromicina. Falei certo? Não, falei errado. Atazanavir, perdão. O outro remédio que eu comentei é um antibiótico que estão justamente combinando com a cloroquina. Você está trabalhando com o atazanavir, por isso que a gente precisa ter cola aqui do lado. Explica pra gente, Thiago, o que você já conseguiu descobrir, o que a gente sabe até esse momento sobre esse remédio e outros, né? Assim, a busca por um antiviral, ela é necessária em todo surto epidêmico. Se a gente pesquisa a história dos antivirais, a gente vê que a comunidade médico-científica ela é muito reativa, né? A partir do surgimento de um novo problema de saúde pública que se desdobram estudos sobre antivirais. E em função disso, tem muitas substâncias aprovadas atualmente e elas poderiam ser reposicionadas. Então, tem, na cadeia do desenvolvimento, né, da descoberta de produtos, existe uma forma de trabalhar que é o desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele é um processo longo. Você tem etapas in vitro, in vivo, em animais, testes de segurança em humanos, até chegar efetivamente no benefício do paciente. O que a gente está propondo fazer é, olha, já existem muitas substâncias aprovadas. Será que dentro dessas aprovadas, já consideradas seguras para seres humanos, será que alguma delas consegue inibir o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19? Porque se a gente obtém a resposta que sim, a gente consegue fazer o reposicionamento, ou seja, a gente legitima o chamado uso compassivo, ou até mesmo novos ensaios clínicos já com pacientes doentes, às vezes, para confirmar que aquela atividade que a gente observou no laboratório se repercute em pacientes também. Então, de todo modo, isso acelera o processo, mas é uma longa cadeia produtiva. A etapa dessa cadeia produtiva que a gente se insere é na etapa inicial, da descoberta, né? Numa interface entre a ciência básica e a ciência aplicada. Tentando descobrir os candidatos, novos candidatos que poderão entrar em ensaios clínicos. Existem existem milhares de moléculas que já foram testadas contra o novo coronavírus, algumas centenas de ensaios clínicos em andamento no mundo, às vezes mais de um ensaio clínico com a mesma molécula, tá bom? E existem 4 grandes candidatos que foram propostos pela OMS, baseado em estudos anteriores, que é o chamado do ensaio clínico Solidariedade, que é um ensaio clínico global, é um esforço sem precedentes, que tenta trazer luz sobre 4 terapias especificamente. Então, uma terapia é com Remdesivir, um medicamento que foi utilizado nos surtos de ebola. Uma outra terapia é com a cloroquina, que é essa droga que é um antimalárico e também é utilizado em tratamento de afetações do sistema imune. Existe um antirretroviral, uma droga contra o HIV, uma droga antiga, chamada Lopinavir, e o Lopinavir em combinação com uma outra substância, que é um biofármaco chamado de interferon, que já foi utilizado no tratamento de hepatite C também. Então, a figura de linguagem que eu costumo usar é que é como se a gente estivesse trocando o pneu do carro com o carro em movimento. E temos 4 steps, então. O Lopinavir com interferon, cloroquina e Remdesivir. O que o nosso grupo de pesquisa está propondo é oferecer novos steps, caso um desses steps fure. E aí o atazanavir está dentro dessa linha, né? O atazanavir ele é um inibidor de protease do HIV, assim como o Lopinavir, mas desde 2003 o atazanavir tem um uso maior pelos pacientes infectados pelo HIV do que o Lopinavir.
Existem relatos da biodisponibilidade do atazanavir no trato respiratório. Ele é considerado uma substância mais segura do que o lopinavir também. E a gente vê também uma vantagem competitiva, que é o fato da Fiocruz produzir o atazanavir. Hoje, até onde eu sei, não existe uma grande produção de lopinavir no Brasil. Em muitos países, o lopinavir foi substituído por outras terapias no começo da década do ano 2000. Então, pode ser uma nova oportunidade caso um desses medicamentos não se mostre bem-sucedido, ter outras opções. E é dentro desse contexto que a gente se apresenta. Mas a pesquisa que vocês estão fazendo ainda está no nível in vitro, né? O que vocês conseguiram ver de eficácia do atazanavir ainda é com o coronavírus em laboratório mesmo, ainda não se chegou na etapa humana, né? Isso. Então, isso é muito importante. O nosso grupo, nenhum grupo de pesquisa ele vai fazer todas as etapas de A a Z. Por isso que eu pautei no começo que todas essas atividades de pesquisa elas são multitarefas. O que o nosso grupo se propõe a fazer é oferecer esses novos candidatos, esses novos steps, né? E, através disso, a gente tem o compromisso de, tão logo acumule resultados que demonstrem a evidência da suscetibilidade do novo coronavírus ao antiviral, de divulgar esses dados prontamente, porque, uma vez disponibilizados, esses dados poderão legitimar o uso compassivo ou o início de ensaio clínico, não exclusivo pela gente, mas por qualquer grupo no mundo que se interesse em fazer esse estudo. Então, é esse o ponto inicial da cadeia do desenvolvimento que a gente se propõe a atuar. Entendi, legal, Thiago. Eu queria entrar numa parte um pouco mais pessoal de vocês agora, conversando. Pelo que eu entendi, então, do que vocês contaram, os dois tinham experiência com as arboviroses, né? Que é um problema que afeta o Brasil. A gente teve a experiência do Zika em 2016, a gente tem dengue, a gente tem febre amarela. Então, as arboviroses faz muito sentido serem bem estudadas no Brasil, e eu entendo que é por isso até que os virologistas brasileiros se desenvolvem pesquisas em cima dela. De repente surge um vírus novo, diferente do que vocês normalmente trabalham. Como é virar essa chavinha? Eu queria entender um pouco como que é esse momento de se ver diante de uma emergência como essa, ter que mudar esses esforços de vocês. Claro que alguém pode virar e falar assim, é tudo vírus. Bom, não é, né? Então, como que é essa mudança de repente, assim como os médicos estão trabalhando aí horas e horas e horas, numa situação de perigo, eu imagino que a situação que vocês, ao lidarem com o vírus, também envolva algum perigo. Como que é essa mudança? Eu queria que vocês contassem um pouco isso, como que, né, a partir do momento que vocês viram que vocês tinham que lidar com essa emergência, como que vocês viraram aí o laboratório de vocês, as expertises de vocês, as horas trabalhadas de vocês para conseguir lidar com essa emergência? Aí fiquem à vontade, quem quer falar primeiro? Lá, vamos ver o que aí a gente faz. Vamos. Então, é uma experiência incrível, na verdade, se você quer saber. Assim, obviamente, toda a situação é dramática. Eu acho que a gente está passando por uma situação realmente sem precedentes na história. Assim, até eu, como profissional, posso te dizer isso. Assim, como o Thiago falou muito bem, isso já tem sido utilizado por várias pessoas. Assim, às vezes eu já ouvi você consertar um jumbo ou um avião enquanto ele está em voo, o pneu do carro enquanto o carro está andando. É exatamente essa sensação. Mas eu tenho que dizer da minha experiência pessoal que é um aprendizado incrível. Eu acho que, assim, apesar de ser virologista e trabalhar... na verdade, o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, ele também é um vírus com características genômicas muito parecidas com as das arboviroses, do qual a gente trabalhava. Ele tem características peculiares que os diferem das arboviroses, mas o genoma dele, assim, o seu material genético é muito parecido com o dos arbovírus. Então, assim, apesar de eu não ter muito conhecimento com vírus respiratórios no início de tudo isso, muito do que a gente já tinha no laboratório, as estratégias, as metodologias, o tipo de cultura, ou o tipo de cultivo, ou o tipo de equipamentos que a gente usava no laboratório são os mesmos que podem ser utilizados
obviamente, para SARS-CoV-2. Então, a segurança também, Renato? O nível de segurança não. mesmo também? Não. Os arbovírus não necessitam de tanta segurança, assim, para trabalhar, quer dizer, depende do arbovírus especificamente, mas no caso que você perguntou, Zika, chikungunya e dengue, eles são vírus que não requerem um nível de segurança que a gente chama NB3 para trabalhar, que tem um nível de proteção maior. Para trabalhar com o SARS-CoV-2, que é o Covid-19, quando é só no diagnóstico, é o mesmo nível de segurança dos arbovírus. Mas quando você vai cultivar o vírus em laboratório, aí sim você realmente precisa de um nível de segurança maior pela chance de transmissibilidade que ele tem via droplets, né, as gotículas ou mesmo aerosol. Então, exige realmente um nível de segurança maior. O instituto que eu trabalho já tem uma estrutura de biossegurança nível 3 que permitia trabalhar com o SARS-CoV-2. É importante que o Brasil tenha laboratórios com essa estrutura, porque, quer dizer, a gente também não sabe como é que vai ser o desenvolvimento e como é que vai ser o estabelecimento da Covid-19 na população humana de agora em diante. Então, é importante existirem laboratórios com estrutura para poderem trabalhar com esse vírus. Por exemplo, tudo que o Thiago falou depende, a grande maioria desses estudos que ele tem falado, depende dessa estrutura NB3 para cultivar o vírus e testar as suas drogas. Então, tudo isso é importante. Mas confesso que é um aprendizado, é realmente um aprendizado. Eu acho que o ser humano, ele tem, né, acho que a coisa mais incrível que a gente pode ter é aprender, né? Então, o que a gente tem feito é aprendido com este vírus e sendo desafiado, inclusive com as políticas de saúde pública, para dar um retorno cada vez mais rápido à sociedade para tentar controlá-lo, não só no sentido da sua dispersão, mas o desenvolvimento de uma vacina ou um tratamento. Então, novamente, eu acho que todo o aprendizado que foi acumulado ao longo desses anos, com toda a experiência dos pesquisadores brasileiros, está sendo traduzida na resposta imediata que a gente está conseguindo gerar. E a gente tem que enaltecer a pesquisa científica no Brasil, porque apesar de muitas das vezes a gente não ter o financiamento que outros parceiros ou colaboradores nossos internacionais têm, ou mesmo às vezes com várias reduções de verbas com relação ao projeto, vários cientistas brasileiros são notórios na descoberta que eles estão fazendo com relação ao Covid-19, com um impacto profundo, inclusive, na saúde do nosso país. Eu acho que a gente teve uma mobilização aí sem precedentes, né, da ciência brasileira. Eu me lembro, eu cobri também a epidemia de Zika e por toda a novidade, tudo que os cientistas brasileiros conseguiram descobrir, a relação com a microcefalia, foi tudo muito rápido e houve uma mobilização muito intensa. Sim. Me parece agora, a sensação que eu tenho é que a mobilização é até maior, né? Talvez, até maior. Pelo tamanho da emergência, mas também num momento que a gente está numa crise, né, da ciência, sim, assim, perda de bolsas, tal. Isso impactou vocês de algum modo também? Sem sombra de dúvida. A experiência que você está falando, que você está se referindo ao Zika, ela foi muito importante, né? Eu pelo menos tive a chance de colaborar com o Steve em Zika. Meus alunos ficavam trabalhando a madrugada inteira. Agora a gente trabalha a madrugada inteira, 7 dias na semana. Está sendo realmente, e não é só o meu grupo, mas todos os grupos que têm trabalhado nisso. As pessoas realmente têm trabalhado assim 12 horas por dia, 13 horas por dia. A gente também. Quer dizer, isso é verdade. Não só pelo desenvolvimento de pesquisa, mas também pela atenção básica, porque o diagnóstico no momento, se você me perguntar, para mim, pesquisador, e também desenvolve pesquisa com relação à distribuição do vírus e outras perguntas que a gente tem a responder, é a coisa mais primordial. Então, os alunos têm se mobilizado de forma voluntária. Eu tenho alunos de pós-graduação ou até outros alunos um exemplo claro, um ex-aluno meu que veio de uma outra cidade custeando as suas próprias diárias, a sua própria coisa, para poder tentar ajudar no diagnóstico. Então, tem sido uma mobilização para tentar aumentar o número de testagem, que é extremamente importante. A gente tem que repetir isso 1 milhão de vezes. A gente não está testando o número ideal para, teoricamente, ter um melhor monitoramento da epidemia. O número deveria ser ainda muito maior. Então, e a gente tem visto isso, né, quer dizer, em outros países. Eu acho que a gente tem que aprender com o que já aconteceu com os outros países. A gente teve um tempo para poder se ajustar, não sei se a gente ajustou de maneira adequadamente, mas, de novo, a gente tem que tentar ainda ouvir o que eles relatam 2 ou 3 semanas anteriores. Então,
a testagem e equipar o isolamento social e, obviamente, equipar os hospitais com não só estrutura para tratar os casos graves, como as falhas respiratórias, os respiradores, também proteger os seus profissionais de saúde. Então, tem sido uma mobilização incrível, assim, é cansativo, confesso que muitas pessoas estão estressadas, assim, porque a pressão é muito grande, mas, de novo, eu acho que esse é o nosso compromisso com a sociedade. Eu acho que, na verdade, como cientista, eu acho que a gente não poderia fazer uma outra coisa que não fosse isso que a gente está fazendo. Legal. Perdão. Então, Eu me deixei muda aqui. Quero ouvir o Thiago, então, agora sobre isso também, Thiago, sobre essa angústia, essa necessidade, talvez, de superação, aí, de mudar tudo da noite para o dia. Me conta como foi para você entrar na emergência. Eu tenho a minha formação aqui é na interface biologia molecular, bioquímica e virologia, né? E aí, trabalhando com vírus, já trabalhei com alguns modelos diferentes. Inicialmente, trabalhei com herpes, com vírus da herpes, depois HIV. Em 2008, eu comecei a atuar num laboratório aqui na Fiocruz, que funciona como centro de referência para influenza, e foi 6 meses antes da pandemia de 2009 de H1N1. Em 2014, eu faço uma mudança dos vírus respiratórios para as arboviroses. Em 2014, na verdade, 2014, 2015, quando começou a associação do Zika com microcefalia. Então, na verdade, eu vou te falar que a minha maior angústia foi quando eu fiz o pulo do respiratório para os arbovírus, há 5 anos atrás. E a gente fez trabalhos incríveis naquela época. Nós colaboramos com grupos internacionais para mostrar a dispersão do vírus Zika nas Américas. Nós mostramos que o sofosbuvir, que é um medicamento utilizado no tratamento da hepatite C, ele consegue inibir a replicação do vírus Zika na época. Então, foi o começo da nossa história de reposicionamento mais forte. Trabalhamos essa mesma substância, o sofosbuvir, contra a febre amarela e contra o chikungunya. Aí, há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente viveu um surto grande de febre amarela no litoral brasileiro. Os nossos trabalhos de reposicionamento do sofosbuvir serviram para o uso compassivo dessa droga para casos de pacientes com febre amarela, e isso foi muito importante. E aí, quando eu, nas minhas férias de janeiro, eu vi que estava tendo o aumento da atividade de coronavírus na China. Olha, já tinha tido em 2003, 2002, 2003, já tinha tido em 2012. Falei, tomara que segurem, mas vamos começar a nos preparar de volta para os vírus respiratórios. E particularmente... E você estava de férias onde, Thiago, nesse momento aí? Não estava na China, não, né? Não, eu estava de férias num hotel fazenda no interior do Rio de Janeiro. Eu não queria saber de nada que estava acontecendo, mas, assim, tem coisa que chega até a gente, né? Porque acaba que a gente não se desliga completamente, e tem as listas de e-mail, os grupos, a comunidade das mídias sociais, no fundo, que a gente está inserido, acaba trazendo essas informações também muito precocemente até a gente. Então, basicamente, a equipe que eu tenho hoje foi uma equipe que foi formada sobre essa necessidade de resposta rápida nos surtos de Zika, febre amarela e chikungunya. Então, assim, mesmo os doutorandos, pós-docs que estavam no meu grupo, começaram a falar, e aí, vamos entrar nessa também? Quando que a gente vai entrar nessa? E, de certa maneira, é bom e ruim, porque essa euforia também pode colocar em risco a atividade que a gente está fazendo. Então, a gente precisa de um momento também de baixar a bola e centrar e avaliar como que a gente vai fazer da maneira mais segura.
Eu te confesso que, comparando o início da pandemia de 2009 com esse momento agora, não em termos de mortalidade, óbvio, mas, para mim, a intensidade e o risco que representava a epidemia de influenza parecia maior naquele primeiro momento, naquele momento inicial. Até porque as exigências de biossegurança para manejo dos primeiros casos de H1N1 eram até superiores às exigências de biossegurança no caso da Covid. Então, quando a gente trabalha nesse laboratório nível 3 de biossegurança, como o Renato bem citou, existem algumas estratégias de proteção respiratória. Há o requerimento para o Covid, para o novo coronavírus, são de máscaras N95 e é uma sala que tem uma pressão negativa também. O requerimento inicial para o H1N1 era de um respirador específico que inflava ar filtrando por uma filtragem de micropartículas no nosso rosto. Então, esse é um requerimento de biossegurança maior. Então, o trabalho que foi feito na China e o que os chineses divulgaram já ajudou a OMS a estabelecer as diretrizes, os guidelines, de uma maneira já mais consistente. Porque, inicialmente, quando chega um novo vírus, a gente tem o sarrafo mais alto possível. Mesmo no caso do H1N1, algumas semanas depois, o sarrafo já foi sendo baixado. Se percebeu que não tinha tanta essa necessidade de instrumentação de biossegurança e se tornou equivalente ao que a gente tinha, ao que a gente tem hoje para o H1N1. Então, assim, a gente trabalhou de uma maneira muito intensa, desde que os primeiros casos chegaram no Brasil e houve o primeiro isolamento do vírus. Trabalhou de uma maneira muito intensa, em 3 turnos, 7 dias por semana, durante os 21 primeiros dias. Tá? Então, isso que foi meio que o que eu pactuei com a minha equipe, porque era uma forma também da gente se apropriar melhor das condições ideais de manejo e cultivo, da gente se apropriar rapidamente. Porque, passado esse momento inicial, e aí também eu estava fazendo já uma certa avaliação de risco, porque com a taxa de mortalidade que a gente está vendo do coronavírus, a gente pode fazer uma conta simples de pensar que qualquer pessoa tem 100 pessoas próximas. Você fizer uma lista de festa, de aniversário, de casamento para 100 pessoas, você exclui pessoas que são relativamente próximas, você tem que fechar essa lista. Então, qualquer um vai ter 5 pessoas próximas que vai, eventualmente, morrer nessa pandemia. Essa é uma forma que eu já coloquei para a minha equipe logo no começo, para a gente se apropriar do tamanho do problema. Se a gente pensar que a taxa de gravidade é maior do que a de letalidade, se a gente pensar que 10% vai ser hospitalizado, isso vai mexer com o psicológico de todo mundo, porque vai ser uma pessoa próxima, esse investimento inicial de tempo que a gente fez ia ser fundamental para que depois a gente administrasse o manejo do vírus, numa situação onde o perfil epidêmico ainda era menor, então todo mundo estava mais tranquilo, porque não tinha situações pessoais e familiares que estaria afetando e atrapalhando o seu psicológico. Então, agora, passados aí 2 meses, isso é uma coisa que começa a pegar vocês já estão tendo questões próximas, pessoas doentes, pessoas... Muito. Isso é muito comum, E aí, de novo, né? Algumas pessoas me perguntando, você tem medo do vírus? Eu nunca tenho medo, eu sou temente ao vírus, né? Então, acho que a gente tem que ter o cuidado, a cautela, mas eu considero o laboratório nível 3 de biossegurança o lugar mais seguro do mundo para se estar nesse momento. Particularmente, eu tenho muito mais medo de ir no mercado, e eu vou de máscara N95, e se eu pudesse, eu ia de respirador, como era lá no manejo do H1N1. Entendeu? Mas eu acho o NB3 o lugar mais seguro do mundo para se estar nesse momento. Então,
na verdade, para o meu psicológico, a situação até se inverte. Eu tenho até mais tranquilidade de estar no laboratório do que mantendo as atividades eventualmente, de uma vida social. A gente se colocou recluso de uma maneira muito precoce, a gente tem uma rotina de testagem da equipe toda segunda-feira de manhã. Eu ia perguntar isso mesmo, se vocês se testam com frequência. Assintomaticamente, nós nos testamos toda segunda-feira de manhã. Quem apresenta qualquer resultado inconclusivo ou teve contato ou reporta febre, ainda que não deu diagnóstico, é colocado em isolamento. Nós testamos todo mundo que está no nosso entorno, desde o pessoal dos serviços gerais, da portaria, para a gente ter a confiança que a gente está trabalhando num ambiente seguro. E assim, esse diagnóstico precoce ele é muito importante para o manejo, né? Ainda que não seja um manejo específico de tratamento de antiviral, mas a hidratação, o cuidado, o monitoramento, a oximetria, no final das contas, isso fornece uma informação crucial. A gente tem uma situação atípica, que foge do livro-texto de virologia. Você tem muitos pacientes assintomáticos, muitos indivíduos assintomáticos, que são transmissores com alta carga viral. E para a disseminação do vírus, principalmente em ambientes mais confinados, isso que representa o maior risco. Então, a forma da gente se precaver no laboratório tem sido essa. Isso é uma coisa diferente, é uma coisa que coloca todo mundo numa situação de angústia, mas muito mais a escolha da segunda-feira ela é estratégica, porque durante a semana está todo mundo de uma maneira muito intensa aqui. Final de semana, atualmente, que a gente tem menos controle da vida das pessoas, dos colaboradores, então que surge algum risco mais consistente de exposição, e aí na segunda-feira a gente testa as pessoas. Esse pré-print que a gente divulgou é resultado do esforço dos nossos primeiros 21 dias de trabalho. Então, eu acho que, da minha experiência, é sem precedente a gente ter conseguido acumular aquela quantidade de informações que representou o pré-print num espaço tão curto de tempo. Thiago, pessoal, a gente está começando a se aproximar do fim aqui, então eu vou fazer algumas perguntas para a gente começar a tentar amarrar. Thiago, o que eu queria te perguntar é uma coisa sobre expectativas, né? Acho que a gente tem muitas, apesar de estar crescendo o conhecimento, a gente está entendendo um pouco mais, mas ainda tem muitas dúvidas. Por exemplo, isso que você falou dos assintomáticos, né? Quer dizer, tem esse número quase um número meio mágico, né? De falar que é 80%, porque se a gente não testa todo mundo, a gente não tem como ter certeza que é 80% mesmo assintomático ou não. Mas o que eu queria te perguntar um pouco de expectativas de drogas. Tem o Solidarity, que você comentou, né? O teste de solidariedade está testando esses 4. Mas pesquisas que estão saindo aí estão cada vez, pelo menos, sei lá, se a gente pegar a cloroquina, por exemplo, está muito inconclusivo ainda. A gente vai ter uma droga ainda para esse surto, ou talvez a gente só tenha uma droga, assim como a vacina, para uma segunda etapa da pandemia? Então, eu vou balizar a resposta para a sua pergunta de algumas maneiras, né? Então, vamos voltar lá para a pandemia de H1N1 em 2009. Já existia um antiviral disponível, que é o Tamiflu. Então, isso por si só já representa uma alternativa gigantesca de manejo. Todo ano a gente se vacina para a influenza, então já existiam plataformas conhecidas de desenvolvimento de vacinas seguras para humano para a influenza. Então, isso já facilita o manejo. Quando que isso surgiu, isso foi trabalhado para o coronavírus? Nunca foi trabalhado tanto quanto agora. De outro modo, eu posso te falar que
embora tenha havido o potencial, tenha sido visto o potencial pandêmico do novo coronavírus em 2002 e 2012, as infecções por coronavírus são extremamente negligenciadas no mundo, o que não permitiu um acúmulo de conhecimento suficiente para que o surgimento de uma pandemia acontecesse num ambiente onde existem protótipos vacinais que, em 6 meses, poderiam entrar em utilização clínica e antivirais já de amplo espectro aprovados. Então, de novo, né, aquela coisa, estamos sendo reativos a uma epidemia. Para a gente pensar no tratamento clínico do paciente com Covid-19, num antiviral, de fato, eu acredito, eu sou otimista, eu acho que teremos um antiviral numa janela de tempo mais curta do que qualquer outro antiviral já desenvolvido. O que não significa que é uma janela de tempo útil para uma pessoa que está internada hoje. E aí isso é resultado um pouco do não investimento global nesse tipo de doença nos anos anteriores, décadas, no último quinquênio, por exemplo, ou na última década. Tá? Para a gente pensar e sair da questão emocional sobre antivirais, porque se tornou um assunto emocional, se tornou um assunto quase esotérico falar de antivirais. Então, é muito comum eu escutar a pergunta: você acredita na tal molécula? Então, se eu acredito, ele não é mais ciência. Então, de novo, vamos fazer uma conta simples. A gente precisa de ensaios clínicos. Esses ensaios clínicos, eles precisam ter um recrutamento de um número de pacientes grande o suficiente para eu ter o rigor estatístico para afirmar que um antiviral funciona. Nessa perspectiva, todos estamos vendo partes do todo, mas não os estudos completos. Então, para colocar em números e pautar de novo para a cabeça de todo mundo que está nos assistindo, se você imagina 100 pacientes graves, desses 100 pacientes graves, os estudos têm mostrado, 6 pacientes admitidos em unidade de terapia intensiva. Você tem uma mortalidade entre 20% e 30%. Vamos ficar com 20%, só para a gente fazer uma conta mais redonda. Então, para cada 100 pacientes recrutados no estudo clínico, 20 provavelmente virão a óbito. Se eu estiver fazendo um tratamento com antiviral e quiser demonstrar que esse antiviral melhorou 10% a taxa de sobrevivência, na verdade, eu estou falando de 2 pessoas que sobreviveram no braço com antivirais. Concorda comigo que é pouquíssimo para eu afirmar que, de fato, é o efeito do antiviral? Pode ser um viés do estudo, um viés de recrutamento? Em outras palavras, o que eu estou te dizendo é, para eu afirmar com rigor estatístico adequado que um antiviral funciona, eu preciso de muito mais do que 100 pacientes graves em terapia intensiva, recebendo o mesmo medicamento, para eu conseguir fazer afirmações que ele beneficia em 10, 20, 50% desses casos. Se você pegar o tamanho das unidades de terapia intensiva, e talvez você já tenha se debruçado sobre esse dado recentemente, porque tem sido muito comum a gente escutar os novos hospitais e hospitais de campanha, quantos leitos eles têm. Eles, em geral, as unidades de terapia intensiva, mesmo as grandes, elas não têm 100 leitos, elas não têm 200 leitos. Então, você tem que ter um acúmulo de evidência com o tempo. Se você tem múltiplas drogas para testar, você divide esse N de pacientes graves com múltiplas alternativas sem ter um resultado consistente do todo. Então, acho que isso dificulta a nossa conclusão inequívoca. Entendi. Desculpa te cortar, deixa eu só passar para o Renato para a gente poder encerrar agora.
Renato, você estava falando da preocupação com as testagens, né? Testar em massa a população, como isso é importante. Essa semana que nós estamos gravando aqui o programa, a gente viu a Anvisa, por exemplo, autorizando teste em farmácia. Isso vai resolver a nossa dúvida aí, essa nossa dificuldade de realmente conseguir dimensionar qual que é o tamanho da expansão da epidemia? E não sendo isso, né, porque eu imagino que é o que você vai responder, a gente vai conseguir ter uma noção de qual é o tamanho da expansão do coronavírus no Brasil? Aí, o que é a sua expectativa em relação a isso? Vou te dar 3 minutos para responder, Renato, para a gente poder encerrar. Ok. Então, como eu disse anteriormente, a testagem é muito importante. Ela não é só importante para a gente saber o número real do que está acontecendo no nosso país, inclusive com vários óbitos que estão acontecendo e que, por uma ausência de testagem, a gente não sabe se eles estão realmente relacionados à Covid-19. Pode ser muito maior a tragédia e todo o drama em relativo a isso. Mas também tem uma coisa que eu queria muito chamar a atenção nessa nossa conversa, para a decisão dessas saídas de isolamento, né? Então, eu acho que toda essa discussão que está se tendo com relação obviamente, tudo isso está parando no nosso país, está tendo um problema real em economia, está tendo um problema real afetando várias pessoas que, teoricamente, dependiam do seu trabalho diário. Mas a testagem ela é extremamente importante para a gente tomar as decisões de quais são os locais que podem ser realmente terem medidas mais brandas com relação ao isolamento social, ou que seja de idade específica, ou que seja de alguns grupos específicos. Então, uma coisa muito importante de ser feita neste momento é que toda essa política de saída de isolamento social seja guiada por dados científicos, epidemiológicos, e não medidas isoladas de prefeituras ou estados ou governos. Tudo isso tem um embasamento real de número de pessoas positivas e de que pessoas que já realmente foram expostas, esses soro converteram contra o vírus. Então, eu acho extremamente importante chamar a atenção que estudos de soroprevalência ou de soro, o que a gente chama disso, né? De soro conversão, tentar ver em indivíduos aleatórios qual é a quantidade de pessoas naquela região que realmente foram expostas ao vírus. Como o Thiago falou, existe uma proporção muito maior de pessoas que foram expostas do que a gente sabe. Então, baseado nesse número de pessoas que teoricamente foi exposto ou não, esse número real, que seja avaliado por um teste sorológico ou por um teste molecular, é que a gente tem que tomar as nossas decisões. Então, voltando na sua pergunta, obviamente podem existir as iniciativas de venda de aprovação de alguns testes que sejam vendidos nas farmácias. Isso pode ser feito como uma ação individual para a pessoa saber do seu status, mas de qualquer forma é importante que o governo ou que todas as agências de saúde pública estabeleçam políticas para tentar identificar isso de uma maneira organizada. Porque o indivíduo que vai na farmácia e se testa positivo, ele não comunica isso a uma secretaria ou um ministério que vai ter uma política de gestão naquele local sobre sair ou não do isolamento social. Então, novamente, é importante que todas essas testagens sejam feitas de maneira organizada pelos nossos governos para a gente ter uma resposta mais efetiva com relação ao controle neste momento. E chamando a atenção, só mais uma coisa, Giovana, que assim, eu queria dar talvez um exemplo do meu laboratório. A gente está em Belo Horizonte, que teoricamente está com as taxas um pouquinho mais baixas do que teoricamente alguns dos estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente que via pouquíssimas amostras positivas, agora a gente está vendo um escalonamento real a cada dia de amostras positivas. Então, a gente está realmente começando a subir a curva de uma maneira mais íngreme. E se a gente começar a liberar agora a saída do isolamento social sem um estudo prévio, se aquilo deveria ser realmente feito, a gente pode ter situações ainda mais dramáticas, porque a gente vai estar liberando as pessoas no momento de maior número de pessoas infectadas. E é isso que a gente está estimando, né, Renato? Esse pico tá para chegar aí. É uma informação até um pouco confusa, né? Estabelecer exatamente quando vai ser o pico, né? A gente vem falando, ia ser fim de abril, vai ser maio, vai ser fim de maio. É absolutamente dinâmico. Por quê? Porque, obviamente, depende das medidas que a gente tomar.
Então, se você tomar medidas que, teoricamente, contenham as pessoas de se locomoverem, a transmissão vai ser um pouco menor. Mas se a gente se afrouxar nisso, até pessoalmente, saindo no final de semana para fazer uma caminhada, ou seja lá, visitando seus familiares, ou fazendo churrascos no final de semana em casa, tudo isso vai aumentando de novo a transmissão. Então, aí o pico vai aumentando de novo. Então, é um processo dinâmico. Dá para fazer uma projeção específica nos próximos meses, então, para maio, junho, provavelmente serão os maiores números. Mas, obviamente, de novo, depende das atitudes que a gente tomar neste momento. Mas o ponto é, com o que a gente sabe neste momento agora, não dá para relaxar ainda, né? Não, esse é o momento crítico, na verdade. Então, novamente, os números estão aumentando como antes não aumentavam. Então, se você for em qualquer laboratório que esteja fazendo diagnóstico no Brasil, mesmo em estados que teoricamente estão com as menores taxas, os números estão aumentando mais, digamos assim, no que a gente chama, né, de um crescimento um pouco, não chega a ser exponencial, depende do estado, mas de uma maneira muito mais linear do que anteriormente. Desculpe interromper aqui, gente, já estouramos. Tá acabando, né? Obrigada. Então, tá bom. Não, estou encerrando aqui. Renato, Thiago, obrigada pela participação. Obrigada, Stevens, pelo convite. Passo para você, então, para encerrar aqui o nosso painel. Ótimo, Giovana. Muito obrigado a você, Renato, Thiago. O painel foi incrível. Permitiu a quem nos assiste vivenciar um pouco da rotina dos cientistas brasileiros. Certamente perceber melhor como a ciência feita no país é tão importante para o presente e para o futuro de todos nós. Obrigado.